René Descartes, Vida, Obra e o Cogito, Ergo Sum. Bem-vindos! Hoje vamos explorar a vida e a obra de René Descartes, um dos mais influentes filósofos de todos os tempos, e analisar a frase que o tornou famoso, Cogito, Ergo Sum. Introdução: quem foi René Descartes? O contexto histórico. René Descartes, de 1596 a 1650, foi um filósofo, matemático e físico francês que revolucionou o pensamento ocidental. Nascido durante a Renascença, um período de grande efervescência intelectual e artística, Descartes foi influenciado pelas ideias de outros pensadores como Platão, Aristóteles e Nicolau Copérnico. O contexto histórico da sua época, marcado por grandes mudanças sociais, políticas e científicas, teve um papel fundamental na sua obra. A Renascença, com sua ênfase na razão e na observação da natureza, serviu como base para o pensamento racionalista de Descartes. A Revolução Científica, com a ascensão da ciência experimental e da matemática, também teve um impacto significativo nas ideias de Descartes. A Igreja Católica, então uma força poderosa, também influenciou sua obra, que buscava conciliar a fé com a razão. Nascimento e educação em La Haye e a Universidade de Poitiers. Descartes nasceu em La Haye, França, em 31 de março de 1596. Filho de uma família nobre, recebeu uma educação privilegiada, estudando inicialmente em um colégio jesuíta em La Flèche. Em 1616, ingressou na Universidade de Poitiers, onde se formou em Direito. Apesar de ter se formado em Direito, a paixão de Descartes era pela matemática e pela filosofia. Ele já demonstrava um interesse profundo pela razão e pela busca por um conhecimento fundamentado. No entanto, ele não seguiu a carreira jurídica, optando por dedicar sua vida ao estudo e à pesquisa. A juventude e as viagens pela Europa. Após a graduação, Descartes passou vários anos viajando pela Europa. Foi influenciado pelos eventos da época e pelas ideias dos principais pensadores da época. Visitou cidades como Paris, Amsterdã e Praga, entrando em contato com diferentes culturas e conhecendo figuras importantes da história do pensamento. Essas viagens serviram para ampliar os horizontes de Descartes e lhe proporcionaram uma visão mais ampla sobre as diferentes formas de pensar e viver. Descartes era um observador perspicaz e absorvia conhecimentos de várias áreas, como matemática, física, astronomia e filosofia. Descartes e a Guerra dos 30 Anos. Durante suas viagens, Descartes vivenciou a Guerra dos 30 Anos, de 1618 a 1648, um conflito religioso e político que devastou a Europa. Essa experiência marcante despertou em Descartes a necessidade de encontrar um fundamento sólido para a verdade. A guerra e a desordem social o levaram a questionar as certezas da época e a buscar um conhecimento seguro e inabalável. Descartes acreditava que a razão era o caminho para alcançar esse conhecimento. Ele buscava um método que permitisse construir um sistema de conhecimento baseado em princípios irrefutáveis e capaz de conduzir à verdade. As experiências da guerra e o questionamento dos dogmas da época serviram como catalisador para essa busca. Estabelecimento na Holanda, um refúgio para o pensamento. Em 1628, Descartes se estabeleceu na Holanda, buscando um ambiente mais tranquilo para se dedicar à pesquisa e ao estudo. A Holanda, um país tolerante e progressista, oferecia liberdade de pensamento e a possibilidade de desenvolver suas ideias sem censura ou perseguição. Descartes passou cerca de 20 anos na Holanda, período crucial para sua produção intelectual. Nessa época, Descartes se dedicou à elaboração de suas principais obras, como o Discurso do Método, 1637, e Meditações Metafísicas, 1641. A Holanda proporcionou a Descartes a paz e a independência necessárias para desenvolver seu método filosófico e construir uma nova visão de mundo. Descartes, o pai da filosofia moderna. Descartes é considerado um dos fundadores da filosofia moderna, inaugurando uma nova era do pensamento ocidental. Suas ideias revolucionaram a filosofia, a ciência e o pensamento humano. Ele desafiou as crenças tradicionais e estabeleceu novos paradigmas para a busca pelo conhecimento. A filosofia cartesiana se caracteriza pelo racionalismo, pelo método de dúvida metódica e pela busca por um conhecimento seguro e fundamentado. O cogito, ergo sum, a famosa frase de Descartes,
sintetiza sua busca por um ponto de partida indubitável para o conhecimento. A geometria analítica, uma revolução matemática. Descartes também foi um brilhante matemático, tendo revolucionado a geometria com a criação da geometria analítica. Essa nova forma de pensar a geometria combinou as ferramentas da álgebra com os conceitos da geometria, permitindo a representação de curvas e formas geométricas por meio de equações. A geometria analítica teve um impacto fundamental no desenvolvimento da matemática e da ciência. Ela abriu caminho para novos avanços e possibilitou a aplicação da matemática a outras áreas do conhecimento, como a física e a astronomia. Discurso do método, a busca por um método racional. O Discurso do Método, 1637, é uma das obras mais importantes de Descartes. Nessa obra, ele apresenta seu método filosófico, que se baseia na dúvida metódica e na razão como fonte de conhecimento. O objetivo do método é alcançar a verdade, eliminando as falsas crenças e reconstruindo o conhecimento sobre uma base segura. Descartes acreditava que o método deveria ser aplicado de forma rigorosa e sistemática, conduzindo o pensamento por etapas. O método proposto por Descartes consiste em 4 regras: não aceitar nada como verdadeiro sem que seja evidente, dividir cada problema em partes menores, organizar os pensamentos de forma ordenada e clara, fazer revisões e verificações completas para evitar erros. O ceticismo metodológico, duvidar para encontrar a verdade. O ceticismo metodológico é uma das características marcantes da filosofia cartesiana. Esse método consiste em duvidar de tudo, de todas as crenças e verdades, a fim de encontrar um ponto de partida indubitável para o conhecimento. Descartes propõe que devemos duvidar até mesmo de nossas próprias percepções e sensações, buscando um fundamento absoluto para o conhecimento. Através da dúvida metódica, Descartes pretende eliminar todas as falsas crenças e alcançar um conhecimento seguro e fundamentado. A dúvida é vista como um instrumento de purificação do pensamento, conduzindo-o a um estado de clareza e certeza. Análise detalhada do Discurso do Método. No Discurso do Método, Descartes defende a necessidade de um método rigoroso e sistemático para alcançar o conhecimento. Ele critica o conhecimento tradicional, baseado na autoridade e na tradição, e propõe um novo caminho, fundamentado na razão e na observação. Descartes argumenta que a razão é a única fonte de conhecimento verdadeiro e que o método deve ser aplicado de forma rigorosa e sistemática. Ele também defende a importância da ordem e da clareza na organização do pensamento. Meditações metafísicas, explorando a existência e a alma. Meditações metafísicas, 1641, é uma obra fundamental da filosofia cartesiana. Nessa obra, Descartes explora a natureza da existência e da alma humana, utilizando o método da dúvida metódica. Descartes argumenta que a única coisa que podemos ter certeza é de nossa própria existência. Através da famosa frase cogito, ergo sum, penso, logo existo, ele demonstra que o próprio ato de pensar é uma prova da nossa existência. A partir dessa certeza inicial, Descartes busca construir um conhecimento sobre o mundo e sobre a natureza da alma humana. A dúvida hiperbólica e a busca pela certeza. A dúvida hiperbólica, também conhecida como dúvida universal, é uma ferramenta crucial no método cartesiano. Descartes propõe que devemos duvidar de tudo, inclusive de nossas próprias percepções e sensações, a fim de encontrar um ponto de partida indubitável para o conhecimento. Ele argumenta que devemos duvidar mesmo da existência do mundo exterior, dos nossos corpos e das nossas próprias sensações. A dúvida hiperbólica é um exercício mental que nos leva a questionar tudo o que acreditamos saber, buscando a certeza absoluta. Cogito, ergo sum, a essência da existência. Cogito, ergo sum, a famosa frase de Descartes, significa penso, logo existo. Essa frase representa o ponto de partida da filosofia cartesiana, a única certeza que podemos ter, nossa própria existência. Descartes argumenta que o próprio ato de pensar é uma prova irrefutável da nossa existência. Ao duvidar, ao questionar, ao pensar, estamos provando que existimos. O cogito se torna o fundamento da certeza cartesiana, a partir do qual podemos construir um sistema de conhecimento sobre o mundo e sobre a natureza humana. Interpretações da frase, filosofia e psicologia. A frase cogito, ergo sum tem sido interpretada de diversas maneiras por filósofos e psicólogos.
Alguns veem o cogito como um ponto de partida para a construção do conhecimento, enquanto outros o interpretam como um princípio fundamental da consciência humana. Na filosofia, o cogito é considerado um princípio fundamental da existência e da identidade. Ele estabelece uma distinção clara entre o sujeito que pensa e o objeto do pensamento. Na psicologia, o cogito é associado à autoconsciência, à capacidade de pensar sobre si mesmo e à capacidade de introspecção. A importância do cogito na história do pensamento. O cogito teve um impacto profundo na história do pensamento ocidental. Ele desafiou as certezas da época e inaugurou uma nova era do pensamento, marcada pelo racionalismo e pela busca por um conhecimento seguro e fundamentado. O cogito é um marco na história da filosofia, marcando o início da filosofia moderna. Ele influenciou diversos outros pensadores e continua a ser debatido e analisado por filósofos e cientistas contemporâneos. Críticas e contrapontos à filosofia de Descartes. A filosofia cartesiana não está isenta de críticas. Alguns pensadores argumentam que o método da dúvida metódica é excessivo e leva a um solipsismo, ou seja, a crença de que apenas a própria mente existe. Outros criticam o dualismo cartesiano, que separa mente e corpo, alegando que essa divisão é artificial e dificulta a compreensão da experiência humana. Apesar das críticas, o pensamento de Descartes teve um impacto profundo na história do pensamento ocidental e continua a influenciar o pensamento contemporâneo. Descartes e a relação mente-corpo, um dualismo problemático. Descartes defende a ideia de um dualismo mente-corpo, ou seja, a separação entre a mente, considerada imaterial, e o corpo, considerado material. Essa ideia gerou debates acalorados entre os filósofos e continua a ser um tema controverso até hoje. Para Descartes, a mente é a sede do pensamento, da consciência e da alma. O corpo, por sua vez, é uma máquina que funciona de acordo com leis mecânicas. A separação entre mente e corpo coloca em questão a forma como a mente e o corpo interagem e influenciam um ao outro. A morte de Descartes em Estocolmo. Descartes morreu em Estocolmo, Suécia, em 11 de fevereiro de 1650. Ele foi convidado pela rainha Cristina da Suécia para dar aulas de filosofia, mas não se adaptou ao clima frio e rigoroso do país. A morte de Descartes marcou o fim de uma era. Sua filosofia revolucionou o pensamento ocidental e teve um impacto duradouro na história da ciência, da filosofia e do pensamento humano.